As famosas canetas emagrecedoras, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, elas têm algum problema na sua utilização? Elas podem gerar algum problema para o nosso corpo? Mais especificamente, qual é o risco que eu tenho de ter pancreatite, porque é uma das complicações do uso dessa caneta emagrecedora, utilizando essas canetas emagrecedoras? Lembrando que a pancreatite é uma doença que ocorre a inflamação do pâncreas e que em algumas situações ela pode ser grave. Mas te acalma, ser humano, não é para te jogar a tua canetinha não, que essa canetinha é uma maravilha para fazer a gente emagrecer. Tu vai entender os riscos nesse vídeo. Fica aí, ser humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades, fuxica e tudo mais. E nesse vídeo a gente vai falar não só se a caneta emagrecedora pode realmente causar pancreatite, se quem tem pedra na vesícula deve evitar o uso dessas canetas e quais os sintomas que indicam que você precisa imediatamente procurar um atendimento médico. As canetas emagrecedoras, elas atuam em vias hormonais para, em última análise, reduzir a nossa fome. Entre elas estão medicamentos como a semaglutida, liraglutida, tirzepatida, dulaglutida e alguns são agonistas do receptor que a gente chama de GLP-1. É um nome feio, né? E o que ele faz, o que interessa é que ele reduz a fome. A pancreatite é sim uma complicação que pode ocorrer com a utilização dessas canetas emagrecedoras. A pancreatite, pessoal, é uma doença onde ocorre a inflamação do pâncreas. E a pancreatite, pode ocorrer por vários motivos. Por excesso de cálcio, por excesso de triglicerídeo, ou por uma pedra que estava na vesícula que desceu e entupiu a saída do pâncreas e inflamou o pâncreas. Só que causa de pancreatite causada pelas canetas emagrecedoras, apesar de ser uma realidade, não é algo tão comum. É um evento incomum e que existem algumas pessoas que têm mais predisposição a ter essa pancreatite. Quando a gente fala mais predisposição, pessoal, não significa que tomou a caneta, tu caiu com pancreatite. Não significa isso. Significa que tu tem mais chances em relação às pessoas que não têm esses fatores de risco. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, se inscreve no nosso canal, completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês. Eu sei que a gente esquece, tá assistindo, mas faz isso agora que eu tô te pedindo. Forte abraço. Sempre algumas pessoas falam, quem usa caneta emagrecedora vai ter pancreatite. Mentira, é a grande minoria. Só que a pancreatite, ela dá sintomas quando ela vai ocorrer. Quais são os sintomas, pessoal? Principalmente dor em faixa na parte superior da barriga, que pode ou não vir associado a vômitos, mas é uma dor em faixa que vai aumentando, ela não melhora e ela tem uma piora progressiva. Nessas situações, pacientes que têm esses sintomas, que estão fazendo uso dessas medicações, é claro que eles têm que ir num pronto-socorro fazer uma análise. Qual é a análise? Dosar uma enzimazinha no sangue, que a gente chama de amilase, de lipase, que é um exame de sangue que puxa e a gente já consegue saber se aquele paciente está tendo risco de pancreatite ou não. É claro que outros sinais também que podem ocorrer é aquele paciente que por um acaso evolui com pancreatite relacionado a uma pedra que estava dentro da vesícula que saiu e entupiu a via do pâncreas. Já esse tipo de pancreatite, ele vai ocorrer, pode ser gerado por essa caneta emagrecedora, mas o paciente vai ter outros sintomas. O paciente vai ficar com o olho amarelado, e o olho amarelado, pessoal, não é olho pálido. Às vezes o paciente chega comigo, eu estou avaliando um fator de risco de pedra na vesícula, eu pergunto, meu amigão, tu já chegou a ficar com o olho amarelo? Já, doutor, ele ficou com o olho amarelo durante a crise. E ficou quanto tempo? Não, rapidinho, depois voltou. Isso não é icterícia, isso não é amarelidão do olho. Isso daí, às vezes, a pessoa fica pálida por causa da dor e a pessoa confunde isso com amarelidão. Amarelidão é amarelidão mesmo, essa parte do branca do olho aqui fica amarela. Isso é o que a gente chama de icterícia, assim como a pele também vai ficar amarelada. Mas isso não é algo que vai acontecer por alguns minutos e vai voltar ao normal. O paciente vai ficar dias com esse problema. Assim como o xixi, que vai ficar escuro, da cor de um guaranabaré, e o cocô, que pode ficar branco. Isso são sinais de que o paciente, junto com a dor,
pode estar com uma pancreatite relacionada a uma pedra na vesícula que escapuliu. Agora, quais são as pessoas que têm mais risco de desenvolver pancreatite tomando essas canetas emagrecedoras? A primeira delas são as pessoas que já têm o histórico de pancreatite. Outras pessoas que têm mais risco são aquelas pessoas que têm cálculo na vesícula biliar, pedra na vesícula. E aqui a gente faz um adendo, pessoal. Quando tem pedra na vesícula, uma coisa importante é saber se são micropedras ou pedras maiores. Por quê? Para uma pedra sair de dentro da vesícula, já que a boca da vesícula tem entre 3 e 4 milímetros, essa pedra tem que ter menos de 4 milímetros. Uma coisa é a pessoa poder vir a ter dor de pedra na vesícula por causa da caneta emagrecedora. Outra coisa é ela vir a ter pancreatite por causa da caneta emagrecedora. A outra pessoa que também tem risco é a pessoa que faz uso excessivo de álcool, porque o álcool em si, o excesso dele já é um fator de risco para pancreatite. Mas a caneta a gente tem uma sobreposição de agressão ao nosso pâncreas. E isso serve também para os pacientes que têm o triglicerídeo elevado, que é um outro fator de risco para pancreatite. Triglicerídeo elevado também aumenta o risco de pancreatite. Com uma dose das canetas emagrecedoras, você tem uma sobreposição de fatores relacionados a esse risco. Então, você deve parar de tomar a caneta por causa desses riscos? Não. Mas lembrem que a caneta, o uso dela não é feito de forma isolada. Ele é o uso acompanhado por um médico. Você precisa de um médico fazendo seu acompanhamento justamente para você não meter os pés pelas mãos. E aí vem a outra questão. E quem tem pedra na vesícula? Então quem tem pedra na vesícula não pode usar a caneta. Não, o ser humano também não é assim. O paciente com pedra na vesícula, ele tem que ser avaliado individualmente. A gente tem que avaliar se é um paciente que ele realmente precisa emagrecer, se existem fatores de risco maiores que podem trazer um prejuízo muito grande para a saúde dele por causa da obesidade. Às vezes é uma pessoa que tem pedra na vesícula, nem tem sintoma, nem tem indicação de operar e nem está gorda, é um pouquinho de peso a mais. Para quê? Nessa situação. Então tudo é uma avaliação de risco. Se o paciente tem pedras grandes, se o paciente tem pedras pequenas, o paciente tem pedra grande, pequena, vai aumentar o risco de pancreatite. Será que vale a pena fazer a medicação? Doutor, eu tenho pedra grande, eu posso tomar? Cara, pode. O que pode acontecer? Pode ter uma crise de dor. A partir do momento que tu tem uma crise de dor, tu pode ter uma necessidade de realizar a cirurgia. Então essa decisão, no final, ela vai ser compartilhada. O que o médico vai falar é: cara, se tu tomar a medicação de acordo com a característica do paciente, o teu risco é esse, esse, esse. Então, tu quer se submeter a esse risco por causa disso? Vocês entenderam? Mas não quer dizer que tomar caneta você vai ter a pedra na vesícula, ou se você tem a pedra, você vai ter pancreatite, tá? Mesmo assim, isso não é tão comum de acontecer. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se esse foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um forte abraço no coração de vocês, fiquem com Deus. Fui!